Você já percebeu como o silêncio, às vezes, fala mais alto do que qualquer declaração? Quando um homem realmente desaparece, não com joguinho, mas com presença e decisão, algo muda do outro lado. E por mais que ela tente disfarçar, a mente dela vira um campo de batalha invisível. Nesse vídeo, eu vou te mostrar, uma por uma, as 9 reações psicológicas que uma mulher tem quando você some de verdade. E não é o que você imagina. Respira fundo agora e me escuta com atenção, porque isso não é sobre manipulação, nem sobre orgulho. É sobre entender o que acontece dentro da mente feminina quando ela sente que, pela primeira vez, você não está mais ali para correr atrás, insistir ou tentar consertar tudo. É quando o jogo vira e ela começa a enfrentar o espelho emocional que você deixou ao sair. Talvez você já tenha vivido isso, talvez esteja vivendo agora. Aquela sensação estranha de desaparecer por escolha. E mesmo assim, se perguntar o que será que ela está sentindo, se é que ela sente alguma coisa. E a resposta pode te surpreender, porque por trás de cada mulher que finge indiferença, existe um universo de emoções que ela esconde até de si mesma. Fica comigo até o final, porque além de entender o que ela sente em cada fase do seu silêncio, você vai perceber como essa ausência pode, sim, despertar nela tudo aquilo que a sua presença nunca conseguiu provocar. Mas atenção, isso só funciona quando você some de verdade. Não é blefe, não é ameaça, é transformação. Antes de prosseguirmos, quero que preste bastante atenção. Vai aqui embaixo, deixe o like no vídeo e se você ainda não é inscrito, clique para se inscrever agora, para que nossa comunidade continue crescendo e chegando a mais homens que precisam de conteúdos como esse. Coloque nos comentários a sua cidade, para eu saber de onde você está nos acompanhando. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa. Primeira coisa, arrependimento de ter testado seus limites. Ela achava que você ia ceder, que mesmo depois de sumir, você acabaria mandando uma mensagem, curtindo um story, reaparecendo do nada. Porque sempre foi assim, né? Ela cutucava, esticava a corda, e você, no final, estava ali. Só que dessa vez não. Dessa vez, você realmente sumiu. E é nesse exato momento que começa a bater o arrependimento. No fundo, ela sabia que estava testando sua paciência. Só não esperava que você tivesse coragem de parar de jogar. Quando você se retira de verdade, sem aviso, sem drama, sem recado indireto, algo muda dentro dela. A ficha cai, e junto com ela vem uma pergunta incômoda. Será que fui longe demais? É um tipo de arrependimento silencioso que ela não admite nem para a melhor amiga. E por mais que ela tente parecer firme, ocupada, imune, tem um pedaço dela que começa a se questionar. Porque quando o homem que sempre correu atrás decide simplesmente sumir, ele vira um espelho. E esse espelho mostra para ela o reflexo de alguém que talvez tenha estragado tudo por orgulho demais. Se você já está cansado de ver ela brincando, te ignorando e fazendo o que bem entende com o que você sente, chegou a hora de mostrar quem manda no jogo. Chegou a hora de fazer ela correr atrás e enxergar o valor que você tem. No primeiro comentário fixado, estou deixando um manual com o passo a passo de como fazer ela correr atrás. Além disso, você irá passar para o próximo nível e se tornar a sua melhor versão. Clique agora. Segunda coisa, a autoestima dela começa a oscilar, mesmo que tente esconder. Ela ainda posta as selfies com legenda forte, os stories em lugares badalados e aquele sorrisinho que parece dizer, "Tô bem, obrigada." Mas por trás da tela, a realidade é outra. Quando você some de verdade, não só fisicamente, mas energeticamente, sem dar brecha, sem buscar nada, ela começa a se perguntar se ainda tem o mesmo poder sobre você. E é aí que a autoestima começa a escorregar, devagar, silenciosamente. A mulher que achava que tinha controle da situação agora, começa a se olhar no espelho com outros olhos. Será que ela exagerou? Será que perdeu aquele brilho? Será que ele se cansou de mim? Mesmo que ela tente racionalizar e se convencer de que está tudo sob controle, há uma insegurança sutil pairando em cada gesto. A dúvida machuca mais do que a ausência.
E esse desconforto não vem da sua presença, vem da sua ausência. Porque não tem nada mais impactante para a autoestima de alguém que sempre teve validação do que parar de receber. O seu silêncio, quando não é usado como joguinho, mas como resposta real, vira um espelho daquilo que ela tentou ignorar, o medo de não ser mais suficiente. Terceira coisa, a dúvida corrosiva. Será que ele já está com outra? Ela pode estar cercada de gente, pode até ter outros caras no radar, mas tem uma pergunta que não sai da cabeça dela quando você realmente some. Será que ele já está com outra? E não é só ciúme, é ego. É aquele medo interno de perder a exclusividade, de deixar de ser o centro da sua atenção, coisa que ela tinha, mesmo quando negava. O problema é que, quando você sumia antes, ela sentia que ainda tinha você nas mãos. Dessa vez não. Você saiu do campo de visão, do jogo emocional e, principalmente, da narrativa dela. E quando um homem para de reagir, ele começa a criar novas histórias. Isso acende um alarme dentro dela. Porque se você não está mais atrás dela, está olhando para quem? Esse tipo de dúvida é silenciosa, mas constante. Começa no banho, continua enquanto ela escolhe a roupa e aparece até no meio de uma conversa com as amigas. Não importa o quanto ela tente fingir indiferença. Cada vez que o celular vibra e não é você, aquela pergunta volta a ecoar. Será que ele já me trocou por alguém que o valoriza mais? Quarta coisa, vontade de te chamar, mas medo da rejeição. Ela pega o celular, abre sua conversa, digita, apaga. Repete isso várias vezes como se estivesse ensaiando algo simples, mas que, por dentro, está carregado de orgulho, desejo e vulnerabilidade. A vontade de te chamar é real, mas o medo da rejeição fala mais alto. E essa mistura faz um estrago silencioso dentro dela. Porque se ela chamar e você não responder, ou pior, responder com frieza, isso fere mais do que o seu silêncio. É a confirmação de que perdeu o controle da situação. E ela não quer encarar isso. Então, ela fica travada nesse impasse. Querer se aproximar, mas não saber mais como. Você virou o desconhecido que ela mesma criou. Esse medo de dar o primeiro passo é novo para ela. Antes, você estava sempre disponível. Agora você é o cara que deixou de implorar, que simplesmente parou de alimentar o jogo. E quando o jogo para, quem mais apostou nele sente o peso da perda. Quinta coisa, a sensação de vazio, mesmo cercada de gente. Ela sai, ri, posta, conversa, mas no fundo sente um silêncio estranho. Um tipo de vazio que não tem nada a ver com solidão física, mas com a ausência emocional de quem ela não queria perder. Porque mesmo com gente ao redor, ninguém ali é você. E isso pesa. Pesa no olhar, no riso forçado, nos momentos de distração que duram pouco. Ela percebe que a sua presença era mais significativa do que queria admitir. Você virou o ponto de comparação. Nenhuma conversa parece tão interessante. Nenhum toque parece tão intenso. Nenhum olhar segura tanto quanto o seu silêncio. E é aí que o vazio se instala, não por falta de companhia, mas por falta de conexão. Esse vazio não aparece de uma vez, ele vai crescendo nos detalhes. Quando ela chega em casa e não tem mensagem sua, quando acontece algo bom e ela pensa em te contar, mas lembra que você não está mais ali. São nesses momentos que ela entende que a sua ausência não é só física, é emocional. E isso, para alguém que sempre teve controle, dói mais do que o ego suporta. Sexta coisa, medo de ser esquecida de vez. Ela nunca admitiria isso, mas tem algo que assusta profundamente. A ideia de você seguir em frente sem olhar para trás. Ser esquecida de verdade. Porque enquanto você ainda estava ali, mandando mensagem, demonstrando interesse, ela se sentia relevante, importante. Agora, com o silêncio firme, ela se pergunta: e se ele realmente estiver me superando? Esse medo mexe com o que há de mais profundo em qualquer pessoa. O desejo de ser lembrada, de deixar marca, de não se tornar só mais um nome na agenda. E quando você desaparece do mapa, começa a bater uma angústia que ela não consegue disfarçar por muito tempo. O medo de ser substituída, ignorada, esquecida, corrói o orgulho mais duro. Ela começa a buscar sinais, vasculhar redes sociais, tentar captar qualquer resquício de você.
Mas quando percebe que talvez não tenha mais acesso ao seu mundo, que você não está mais orbitando ao redor dela, esse medo se transforma em urgência. Uma urgência silenciosa de voltar a ser importante, mas sem saber como. 7ª coisa: vontade de voltar, mas sem coragem de admitir que errou. Ela quer voltar, sente sua falta mais do que deixa transparecer, mas o orgulho segura, a vaidade grita, e a coragem, essa some toda vez que ela ensaia uma reaproximação, porque para voltar, ela teria que admitir que errou, que exagerou, que perdeu o controle. E isso, para alguém que sempre se achou no comando, é duro demais. Então ela finge que superou, que seguiu em frente, que está vivendo a vida. Mas cada lugar que ela vai, cada pessoa que ela tenta conhecer, cada sorriso que força, carrega um pedaço seu que ela ainda não conseguiu arrancar. E essa contradição pesa, porque querer voltar é fácil, difícil é ter humildade para fazer isso. Por isso ela espera que você volte primeiro, que você quebre o silêncio, que você facilite o caminho. Mas enquanto isso não acontece, ela vive num ciclo de orgulho, saudade e silêncio. Um ciclo que só existe porque lá no fundo ela sabe, você foi o único que ela não conseguiu manipular. 8ª coisa: a raiva de ver que você está melhor sozinho do que com ela. Ela pode até tentar se convencer de que foi melhor assim. Pode dizer para si mesma e para os outros que você era o problema, que o término foi libertador, que ela está mais leve. Mas tudo isso desmorona quando ela te vê, bem, quando ela percebe que você não só seguiu em frente, como parece mais calmo, mais centrado, mais feliz. E isso fere onde mais dói, no ego dela. Porque no fundo, ela queria que você estivesse sofrendo. Queria que sentisse a ausência dela como um buraco no peito. Que se perdesse sem os conselhos, os carinhos, os dramas. Mas o que ela vê é o oposto. Um homem mais firme, mais focado, que não só sobreviveu à ausência dela, mas floresceu com ela. E isso transforma o incômodo em raiva. Não aquela raiva explosiva, mas uma raiva fria, contida, que queima por dentro. É aí que ela entende o impacto que você tinha e que tem agora, mesmo longe. A imagem de você, bem, melhor, em paz, sem ela, vira um gatilho constante. Porque quando um homem cresce após um término, ele não só quebra expectativas, ele humilha silenciosamente o ego de quem achava que ele não sobreviveria. E isso para ela é inaceitável. 9ª coisa: a lembrança dos momentos bons começa a doer. No início, ela tenta se manter firme. Diz para si mesma que fez o certo, que o fim era inevitável. Mas o tempo, esse traidor silencioso, começa a puxar as memórias como se fossem cenas de um filme que ela não consegue mais pausar. A risada boba de vocês numa madrugada qualquer, o jeito que você a olhava quando ela menos esperava, os silêncios confortáveis. Tudo volta com força. E, diferente de antes, agora machuca. Aquelas lembranças que antes aqueciam, agora cortam, porque ela entende que não pode mais revivê-las. Não dá para voltar naquela rua de mãos dadas, nem para rir da mesma piada interna. Os detalhes se transformam em agulhas emocionais. O perfume no travesseiro, o lugar onde vocês sempre iam, a música que tocava no carro. E por mais que tente fugir, tudo vira lembrete, não de você, mas da falta que você faz. O que antes parecia comum se transforma em ausência, e é aí que a dor se instala. Não é só saudade do que aconteceu, mas do que poderia ter continuado acontecendo. Ela começa a entender que momentos bons não se apagam com força de vontade. E quando se perde alguém que fez parte de tanta coisa boa, até as lembranças viram castigo. Se esse vídeo fez a diferença para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Cada vídeo que criamos aqui é pensado com muito carinho, sempre com o objetivo de ajudar você a se desenvolver e conquistar seu melhor versão. Queremos compartilhar dicas práticas e diretas que realmente impactem a sua vida de forma positiva. Então, não perde tempo e comenta aqui embaixo a palavra gratidão e a frase em busca da minha melhor versão. Com isso, o algoritmo vai levar esse vídeo para ainda mais homens que estão em busca de crescimento. O seu engajamento nos comentários é essencial para que o nosso conteúdo chegue até quem mais precisa dessas dicas.
Além disso, o seu apoio com o like e a inscrição no canal fortalece o nosso trabalho e nos dá motivação para continuar criando conteúdos valiosos para a sua jornada. Quanto mais você interage, mais homens também terão acesso a esse tipo de informação, o que só ajuda a nossa missão de transformar vidas. Então, obrigado por estar com a gente nessa caminhada. Fique ligado nos próximos vídeos, porque estamos sempre trazendo novidades para te ajudar a evoluir. Grande abraço e até o próximo vídeo.